Bom, nossa próxima palestrante, Nájila Mansur Braga, coordenadora de acompanhamento contábil e gestão fiscal do Tribunal de Contas, vai falar sobre o histórico do SICAP. Nájila, com você. Boa tarde a todos. Como técnica do Tribunal de Contas há 21 anos, eu me sinto muito orgulhosa em fazer parte de toda essa história contada pelo conselheiro Moisés. E quero dizer que é uma honra estar aqui falando do SICAP, tendo em vista que faz parte do projeto desde o início dele, em 2007. E eu vou tentar contar um pouco da nossa história, de toda a trajetória que a gente viveu de 2007 para cá. O SICAP, a nossa sigla, Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública, ele nasceu eminentemente contábil, e a experiência foi tão bem sucedida que os demais módulos foram sendo criados ao longo do tempo. Então, para contar um pouco da trajetória do SICAP, o nosso histórico vem desde a criação da nossa lei orgânica, a última edição dela em 2001, que já previa um desenvolvimento de um sistema de informações, que veio a ser o SICAP, porém só em 2007. Em 2007, como o conselheiro Moisés já abordou, nós tínhamos dois sistemas distintos que tratavam, um da LRF-NET, que era um sistema oriundo de Santa Catarina, que o tribunal recebeu desde então, e conduzimos até 2006-2005 numa versão cedida por Santa Catarina, e a partir de 2006 a gente conseguiu gerar uma versão exclusivamente do Tribunal do Tocantins. E também o ACP-NET, que vinha sendo implantado de 2001 até 2007, Porém, junto a isso, todos os dados que eram encaminhados para o tribunal via documental nas prestações de contas. Enfim, eram 3 grandes números distintos e a análise muito difícil, bastante complicada para os técnicos. Por quê? Qual número era o verdadeiro? Tendo em vista toda essa situação, na gestão da então conselheira Doris, foi criado uma portaria A544, que criou uma comissão de estudo chamada SESI, que visava a integração desses dois sistemas. Essa portaria ela foi formada por técnicos do tribunal, técnicos de TI, técnicos de contabilidade, advogados, enfim, todo o respaldo que a equipe precisava. Tomando por base o plano de contas do TCE do Rio Grande do Sul, nós tivemos 12 grandes reuniões temáticas e com a participação de gestores, prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, contadores, todo o público envolvido na criação desse grande projeto. E também dos desenvolvedores de sistemas que atendiam o Tocantins à época. Foram também convidadas as entidades certificadoras que atendiam o Estado, porque a gente lançava ali, em 2007, a assinatura digital aqui no Estado. Então, nós já tínhamos SERPRO, Serasa, Caixa Econômica, Certisais, todas atuando aqui. E vieram para essas reuniões temáticas com estandes, para divulgação da nova ferramenta, a certificação digital. Porém, na hora H, foi muito difícil até contratar a certificação digital pelos jurisdicionados. Mas deu tudo certo.
Também é importante lembrar que as companhias de energia elétrica e de telefonia foram convidadas a participar dessas reuniões em virtude da carestia da energia e da telefonia local. Vários municípios usavam ainda postos telefônicos, né? E a grande maioria com internet discada à época, quer dizer, a dificuldade foi bastante grande pelo arrojo do projeto, né? Pela grandiosidade. E é importante ressaltar também que nosso Estado tinha apenas 19 anos de vida, a gente é a caçulinha da União. E o Estado nosso, implantado oficialmente em 89, quer dizer, foi de uma dimensão muito, mas muito grande, e também pela dificuldade que todo o jurisdicionado vivia. Enfim, depois de todas as reuniões, grandes discussões, vários encontros técnicos, muito estudo mesmo, foi editada a primeira normativa, que tratava do plano de contas do Tribunal de Contas, né, do TCE-TO, além da instrução normativa que instituiu e regulamentou o SICAP contábil. Mas, até então, o que era o SICAP contábil? Como o primeiro módulo, né, foi desenvolvido a partir desse plano de contas único, e cujo objetivo é primordial unificar os procedimentos e padronizar as informações contábeis, proporcionando mais transparência, segurança e agilidade nas informações enviadas para a gente. Isso tudo com a confiabilidade da certificação digital. Eu reitero a importância do projeto, a dificuldade vivida à época, porque a carência era muito grande. Até então, a gente era conhecido apenas como o norte de Goiás, e o Tocantins é um passo muito grande. Eu adoro falar isso, porque sou mineira de nascimento, mas tocantinense há 24 anos, então é muita emoção mesmo. E o SICAP tem as seguintes características. Ele foi inteiramente desenvolvido pelo corpo técnico do Tribunal de Contas, tanto a equipe de TI quanto a equipe de contadores, e abro um parênteses aqui também, todos eles formados aqui no Estado, em faculdades do Tocantins. Ninguém vem de fora, não. Todos nós temos a formação aqui. Nós temos a base de dados única, como eu já falei, segurança e confiabilidade e um custo reduzido. Eu brinco que é custo zero, mas me chamaram a atenção que não é, não. É custo reduzido, porque tinha os nossos salários, né? Então, o tribunal teve que arcar com o nosso salário, mas o custo do SICAP é inteiramente reduzido. O certificado da pessoa física que a gente usa é o ECPF, além do token, tem também Smart Card. No início do projeto, a Caixa Econômica, principalmente, tratava sempre da liberação do certificado via Smart Card, mas tinha o cartão e não tinha leitora, quer dizer, era bastante difícil. As remessas, como que o SICAP é encaminhado para cá? Nós procuramos fazer o SICAP totalmente em cima da LRF, com os prazos que a lei assim determina. Então, considerem todo mês ímpar, final do mês, prazo final para envio de dados contábeis para a gente. Nós temos a remessa orçamento, que começa em 1º de fevereiro e vai até 30/3, que finaliza junto com a primeira remessa, 6 remessas anuais, 7ª remessa que a gente entende como contas de ordenador, 8ª remessa, contas consolidadas. Tudo isso, como o conselheiro Moisés já falou, perdeu o prazo, multa automática gerada pelo sistema a partir do dia final do prazo de encaminhamento. A gente recebe todas as remessas com validação ao final com 3 assinaturas. Primeiro assina o contador, depois o controle interno que faz a conferência dos dados e, por fim, o gestor que dá a validação final da remessa. Uma assinatura apenas não é considerada validada pela Corte. Então, se não tem as 3 assinaturas no dia, a unidade está automaticamente penalizada, né, com multa gerada pelo SICAP, que comanda ao sistema de tramitação processual, que gera a multa automática. Bom, isso eu passei? Não. Como que se dá o envio dessas informações dos jurisdicionados para a gente?
É instalado lá na máquina do jurisdicionado, né, um SICAP, o SICAP analisador, que faz a captura dos registros contábeis dos sistemas que as unidades utilizam, né. Esse analisador promove já uma varredura nas informações que ele encaminha, que vai ser abordada posteriormente pelos os que vêm depois de mim, o Jonatas e o Ramon. Faça a análise dessas informações através de críticas, regras impostas no sistema, né? E uma vez encaminhado, passado por esse analisador, os registros são assinados digitalmente e encaminhados para o banco de dados do tribunal. Uma vez aqui dentro, com 3 assinaturas, os registros são formatados nos demonstrativos tanto da 4320 quanto da LRF, gerando também uma série de documentos, como a certidão em cumprimento LRF, que é retirada lá no local do município, não precisa, de onde ele tiver, ele acessa o site do tribunal, vou mostrar posteriormente, a certidão, e o alerta também é gerado em cumprimento ao artigo 59, né, que a gente faz uso do alerta para tanto despesa com pessoal, quanto cumprimento, tendência de cumprimento ou não da educação e saúde, e o cumprimento de metas. Bom, quais os benefícios que o TCE teve? Os dados do SICAP já formatam os relatórios da LRF, tanto o relatório de gestão fiscal, quanto o relatório resumido de execução orçamentária, a certidão da LRF também gerada e os alertas. Além disso, também formatam os balancetes contábeis, os anexos da 4320, o relatório de análise das prestações de contas, além do planejamento de auditoria. E também a gente tem a opção para o técnico que está em campo de acessar o sistema lá do campo e poder fazer uma conferência de dados, confrontar o que está físico no município com o que foi encaminhado para conferir a legalidade e a veracidade dos dados. Bom, para pegar a certidão, basta que o município clique no ícone lá no site do tribunal, certidão contábil, né? Ele vai digitar apenas o CNPJ dele e vai ter acesso bem ali, ó, as certidões, né? Ele vai ter acesso à certidão desde que ele esteja adimplente e em dia com todas as remessas do contábil. Há de se abrir um parênteses também que todas as unidades que pertencem àquele município, prefeitura, câmara, quaisquer fundos, também têm que estar em dia, porque senão a certidão não é liberada. Aí o modelinho da certidão, ela contempla 10 itens de controle e é uma certidão bastante assim, completa, né? Contempla desde informações de publicidade dos relatórios, despesa com pessoal, se houve ou não uma operação de crédito, se cumpre regra de ouro, a questão da arrecadação municipal, cumprimento do artigo 11 da LRF, e o que foi a questão de educação e saúde do exercício anterior, enfim. Ela é uma certidão bastante completa e pode, além do município, tirar a certidão lá na sua localidade, o órgão que está recebendo aquela certidão para o convênio a ser realizado, ele pode aferir a autenticidade dela no site do tribunal também. Esse é um modelinho de alerta que é gerado, né, automaticamente. Chegou a terceira assinatura, viu lá que o município ou está acima dos 90%, ou esbarrando no limite prudencial, ou acima dele, ou em período de recondução, aparece, já sai a quantidade que ele está, o percentual alcançado, né? Então, ele está acima de, aqui no caso, ele está acima do 90%, mas antes do prudencial, quer dizer, ele tem as medidas que ele tem que tomar, desde de cumprimento do artigo 22 e 23 da LRF, ou mesmo na recondução do período que ele tiver ou não estourado. A gente aproveita esse instrumento de alerta, porque a LRF abre essa brecha como o tribunal como órgão de controle, para avisar, olha, a educação, você tende a cumprir ou tende a não cumprir ao final do exercício. Então, a gente solta hoje 4 modelos de alerta: pessoal, educação, saúde e cumprimento de metas, como eu já abordei.
para o jurisdicionado, a vantagem, a redução de entrega de 90% de documentação aqui, e as florestas agradecem, porque acabou a vinda de papel para o tribunal, né? A emissão na certidão lá no local da entidade, eu costumo ver bastante prefeito chamar a gente aqui, cadê minha certidão, Nájila? Onde está minha certidão? Eu falei, prefeito, o senhor está devendo remessa, como que a gente vai liberar a certidão? Né? Então, ele pode estar em Brasília, pode estar no Japão, pode estar onde tiver, que a certidão vai estar liberada para ele, desde que ele informe o CNPJ daquela prefeitura. E o importante instrumento gerencial, ele vai ter lá, olha, eu não cumpri esse bimestre, mas eu vou fazer uma gestão para alcançar os percentuais exigidos. Então, enfim, é uma ferramenta bastante utilizada, extremamente concretizada no nosso Estado, utilizada por 682 unidades que a gente hoje faz controle. Também nas prestações de contas, o SICAP trouxe um benefício bastante grande. Em 2008, nós tivemos 50% dos demonstrativos padronizados já, lembrando que é o primeiro ano, né, de utilização do sistema, e, à época, o processo das contas era impresso e tramitado documentalmente. A partir do exercício 2009 e 2010, nós inserimos já totalmente gerados por nós, os demonstrativos eram formatados e gerados aqui também, e ainda impresso e tramitado. E em 2010 a gente deu um grande passo, que foi a confecção do relatório de análise das prestações de contas. Então, ele gera automático, né? Mas cabe sim ao técnico fazer a devida conferência do relatório para que ele siga ao próximo setor com a devida conferência. Porém, a partir de 2011, a gente deu um passo muito grande, que foi a geração, tramitação eletrônica. Então, o tribunal já não utiliza papel desde então. A gente brinca que, a partir dessa época, a gente começou a ver os rostos dos técnicos, porque até então a gente viu uma pilha de processo na frente e o técnico lá atrás, né? Hoje, graças a Deus, não existe isso mais. Reitero o quanto foi importante para a natureza, para o fim da papelada, da autuação das contas aqui, né? Além da agilidade, da economia e efetividade nas análises das contas. E, a partir do exercício de 2012, o tribunal começou a se preparar e se adequar para a nova contabilidade aplicada ao setor público. Nós tivemos vários encontros de capacitação, tanto da equipe do SICAP, quanto para os jurisdicionados. Nós fizemos vários encontros aqui no tribunal, e nós temos a equipe lá do SICAP, que faz parte dos grupos técnicos da STN, desde a criação, desde os primeiros estudos que a STN já convocava os tribunais, a gente fazia parte dele já. Isso também foi peça bastante importante na confecção do SICAP. Nós tivemos, então, os estudos para revisão das normativas que cuidam do SICAP, né, e foram revisadas e editadas. E hoje a normativa que está conduzindo e regulamentando o SICAP contábil é a 11 de 2012, e o plano de contas também teve uma nova normativa, já no padrão nacional, com os desdobramentos específicos adotados por nós. A época, então, do final de 2012, no dia 27 de dezembro, com tudo pronto, normativa editada, aprovada, a STN resolve modificar o calendário, alterando para 2014 a obrigatoriedade, né? Porém, a gente já tinha estudado tanto, já tinha preparado tanto, nós, na verdade, fizemos um novo SICAP, e aí o tribunal optou em ser, mais uma vez, arrojado e tornou a utilização da nova contabilidade já para 2013. Foi um pouco difícil, mas a gente deu conta e estamos hoje, já vamos dizer assim, colhendo frutos de tanto esforço.
Aí, só para ter uma noção do tanto que é importante já a ferramenta, a nossa taxa de adimplência e tempestividade, né? Para o exercício de 2015, a gente tem até a terceira remessa de 682 unidades, apenas 21 inadimplentes. A gente faz todo um trabalho de acompanhamento, de cobrança, para ver o que está acontecendo naquela unidade, o porquê do atraso. Nós temos a rede social totalmente instaurada no SICAP, desde Skype, grupo de contatos, enfim. Nosso acesso aos contadores, como o conselheiro colocou bem, é bastante próximo. Nós temos, assim, a gente leva aos conselheiros a situação que o município está vivendo, por isso esse quadro de apenas 21 inadimplentes. Isso eu digo até hoje, porque daqui para amanhã já pode mudar, né? E na terceira remessa nós alcançamos 92% de adimplência de dados e de tempestividade, muito importante. Nós estamos hoje com a quarta remessa aberta e ela vai até 30 de novembro. E desde o ano de 2010, com o SICAP Contábil também, o cidadão passa a ter uma ferramenta que é o Portal do Cidadão, onde ele acessa todos esses dados encaminhados bimestralmente para a gente. Qualquer cidadão comum pode entrar, acessar e ver se, por exemplo, uma despesa que ele tem noção que foi contraída naquela administração foi realmente encaminhada, informada para o tribunal. Então, a gente costuma ter algumas denúncias, né, devidamente cadastradas pela ouvidoria, através do portal. Ele vai lá, fiscaliza, que é o nosso parceiro, o cidadão, fiscaliza através do portal, no filtro que é feito de acordo com a pesquisa que ele quer fazer, qual despesa foi, qual período foi, e ele vai encontrar todos os dados dentro do portal. Eu vou mostrar depois onde está, dentro da página. Como eu disse no início, o SICAP com 4 módulos, né? O contábil, a CCI, AP e LO. Eu vou explicar um pouquinho o que é cada um, né? E todos eles, para ter acesso, o CADUM tem que estar devidamente atualizado e cadastrado. O gestor, ao tomar posse, ele tem que encaminhar toda a sua documentação para o CADUM, além do rol de responsáveis que existe naquela unidade gestora. O ACCI, que significa Análise Conclusiva do Controle Interno, também nasceu em 2008. Ele traz informações sobre o controle interno, né, tanto do Poder Executivo e Legislativo dos municípios só. Tem 2 remessas anuais e é assinado apenas pelo controle interno. Na verdade, são 2 questionários, um para o Executivo e outro para o Legislativo. O Legislativo com 40 perguntas, o Executivo com aproximadamente 100. Onde, ao final do questionário, abre-se um espaço para que o controlador interno possa elencar os problemas que, às vezes, as perguntas não contemplaram, né? Então, ele encaminha todas essas informações e é assinada exclusivamente pelo controlador interno. É uma ferramenta que a gente subsidia também a análise das contas, ela vai junto, porque de nada adianta eu ter uma informação de uma despesa de pessoal dentro do limite e o controlador interno dizer que não, que ela está ultrapassada e que o gestor não fez, não tomou as atitudes que ele tem em cumprimento à lei. Então, ele também contempla as informações nas contas. O módulo AP, que é o ato de pessoal, todas as informações de controle e registro de pessoal, elas vêm dentro desse módulo, né? Tem 3 remessas anuais. Em 2014, a gente recebe agora as folhas de pagamento, que permite o tribunal fazer vários cruzamentos. Para saber, por exemplo, se um médico atua em 4 ou 5 municípios, como? Que só tem 24 horas no dia, né? Então, essa ferramenta foi bastante importante. Ele é assinado pelo responsável do recursos humanos, pelo controlador interno e pelo gestor. E ele já é um módulo que contempla o Estado e municípios. O módulo LO, licitação e obras, todos os procedimentos licitatórios são informados nele, né? Geralmente, pode ser assinado tanto pelo presidente da comissão de licitação, quanto por pregoeiro e pelo gestor sempre. Então, são sempre 2 assinaturas. É um módulo que já tem Estado e municípios também.
E, como eu falei, o CADUM, que é o nosso cadastro único, para acesso a qualquer sistema do tribunal, é necessário ele estar com o cadastro atualizado. E se, por exemplo, mudou algum, por exemplo, controlador interno for alterado, ele deve se informar a data que saiu, o ato que exonerou, o ato que nomeou o novo, e ele tem 15 dias para poder promover essa alteração. Se o CADUM não estiver atualizado, automaticamente ele não assina nada dentro do tribunal. E para mostrar um pouquinho do sistema, eu vou rapidamente acessar o site do tribunal. Em sistemas a gente vai clicar. Eu só queria mostrar um pouquinho o portal que fica bem aqui. Qualquer cidadão pode acessar. Lá em sistemas, eu entro no SICAP, os 4 módulos contemplados, né? Eu vou adentrar no contábil. E a gente tem na página principal do contábil, lembrando que até 2012 nós tínhamos uma outra versão que está disponível aí. Quem quiser fazer qualquer pesquisa de 2008 a 12, só clicar aqui. Mas 2013 em diante a gente está com com o SICAP novo, né? Com os prazos de remessa. Eu costumo brincar a todos os gestores que a página principal deles é essa aí, ó. Então, todo mundo tem que ter contador, gestor e controle interno, a página principal deles, primeiramente do tribunal, óbvio, mas sempre acessando o SICAP para ter as informações que a gente usa dele também como ferramenta de comunicação. Então, a gente tem a legislação que rege todo o sistema contábil, né? O plano de contas com as versões de 2013 para cá, todas as matrizes que a gente desenvolveu no sentido de evitar e de facilitar também a vida dos gestores, né? Essas matrizes facilitam muito e, no início, a gente tinha muita dificuldade porque tinha todo o suporte tecnológico que a gente tinha que dar e, a partir da edição dessas matrizes, da publicidade delas, ficou tudo muito mais fácil. Notas técnicas que a gente emite, alguns materiais de eventos que a gente promove, né? E aqui que é a situação das remessas que eu vou entrar, só que antes o analisador está aqui para todo jurisdicionado baixar, né? Uma vez baixado, ele é atualizado automaticamente. Os layouts que o sistema usa, que vai ser abordado posteriormente pelos meus colegas, né? E o analisador anterior. Para o técnico que está em campo, ele acessa aqui, porque é um acesso restrito para os servidores do tribunal. O que a gente vê internamente, eles veem lá também. E para o público dos jurisdicionados, eles têm acesso aqui, que uma vez clicando, vai ler automaticamente se o certificado digital é daquela pessoa e, no caso, se ele tem autorização ou não para assinar determinada remessa. Os prefeitos costumam muito acessar a situação das remessas para ver como que está a situação deles. Não só os prefeitos, mas o cidadão comum também tem acessado bastante. Como eu disse, a gente está recebendo dados da 4ª remessa, mas eu vou entrar na 3ª só para mostrar a nossa tempestividade. Na legenda, quem está verdinho foi tempestivo, amarelo intempestivo, esse aqui está devendo até hoje, e o pendente de assinatura, porque, como eu falei, o tribunal entende validada a remessa após a 3ª assinatura, né? Então, a gente tem uma adimplência bastante grande. Então, aqui as 682 unidades, esse aí intempestivo, esse aí ainda está devendo, e por aí vai. Além dessa oportunidade para o gestor, nós temos também, quando remessa aberta, uma fila de processamento que informa para o jurisdicionado em que posição ele está para ser processado aqui no nosso banco de dados. A média é de menos de 1 minuto, 50 segundos, 1 minuto a 3 minutos, dependendo do tamanho da unidade, né? Então, prefeituras maiores, a gente chega a 3 a 4 minutos, mas os fundos, principalmente com a contabilidade mais reduzida, a gente alcança questão de 1 minuto, um pouquinho menos. Então, a gente está recebendo aí, ó, 4 aqui, já é a 4ª remessa, né? Provavelmente esses aqui são atrasadinhos, mas já estão mandando, já é um bom sinal. Daqui para amanhã a gente diminui os inadimplentes um pouco. Bom,
Isso era o que eu tinha para dizer, contar um pouquinho da história do SICAP, né? Estou à disposição, meu setor, Coordenadoria de Acompanhamento Contábil e Gestão Fiscal, o e-mail do SICAP, o meu do tribunal também, nosso telefone, a gente está à disposição. Muito obrigada.